Olá, sou o professor Manuel Neves. Estou aqui para apresentar os conceitos de denotação e conotação e ainda 4 elementos que perpassam, que estão por trás da construção do texto literário, os quais você deveria conhecer para resolver aí as questões de literatura do concurso público. Eu começo aqui com um texto do senhor Zé Cabaleiro, na verdade, uma letra de música cujo título é Aí Beethoven. Vai um gás aí, Beethoven. Vai querer, Beethoven. Tem alguém aí, Beethoven? Será que ninguém me ouve? Tá? Eu tenho aqui um texto que dialoga inicialmente com o nome, ou faz uma alusão, a referência ao compositor Ludwig van Beethoven. Beethoven, aquele compositor alemão do século XVIII. Tá? Trouxe aqui o texto do Zé Cabaleiro para discutir os conceitos de denotação e conotação. Sabidamente, a denotação é o sentido real, o sentido próprio, o sentido em que as palavras estão no dicionário. Na conotação tem o sentido figurado, o sentido segundo, tá? Denotação real, próprio do dicionário. Conotação, sentido segundo, figurado ou literário. Eu destaco aqui a palavra gás, tá? No dicionário, gás, no sentido real, próprio e denotativo, é o GLP, gás liquefeito de petróleo, é uma matéria que tende a se expandir, matéria propensa a se expandir. É o sentido normal, denotativo de gás. Aqui no texto, apesar da referência a esse compositor erudito, existe uma relação, sim, com essa matéria propensa a se expandir, ou de forma mais genérica, o gás, GLP, gás liquefeito de petróleo. Qual é a relação? Durante algum tempo, nos anos 1990, 2000, 2010, em algumas cidades, os caminhões que vendiam os botijões de gás passavam, tá? E gritavam, vai um gás aí, gritava, para a pessoa ouvir que havia o caminhão, buzinava, dava uns gritos, uma alegria enorme. Depois de terem sido proibidos de gritar para não acordar o povo, incomodar a vizinhança, os caminhões de gás em algumas cidades, no mínimo em Minas Gerais, passaram a tocar música erudita. Aquela música associada aos séculos XVI, XVII, XVIII, que em geral, tá? Em geral, nem sempre, é tocada pam 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 pam, tá? Essa música erudita anunciava a chegada do gás. Então o gás aqui, sem dúvida, pode ser um cidadão que está vendendo um gás, vendendo o GLP, vendendo essa matéria propensa a se expandir, que também é uma matéria combustível. Entretanto, numa leitura um pouco mais aprofundada, é possível fazer a seguinte inferência, a seguinte leitura. Beethoven é um compositor erudito. O Zé Cabaleiro lançou esse texto aqui, está num CD, num álbum, do final dos anos 2000, 2007, 2008, o disco se chama O Coração do Homem-Bomba, volume 1 e volume 2. Foram 2 discos ao mesmo tempo. E no início do século XXI, nos anos 2000, nos anos 2010, a chamada música erudita ou música clássica não está com muita força, não se ouve, não é algo pop, tá? Perdeu o gás. Tá? Então, posto que essa dita música erudita ou clássica não faz muito sucesso aqui no século XXI, há uma proposta aqui do sujeito que fala no texto, o locutor, o eu lírico, o eu poético, de oferecer uma ajuda. Vai uma ajuda aí, Beethoven? Tá? Essa é a ideia. Gás, então, pode ser entendido no texto como GLP, combustível, matéria propensa a se expandir, e também no sentido figurado como força, ajuda, energia. Pego ainda a expressão, será que ninguém me ouve? Na verdade, o último verso do texto. No sentido primeiro, que eu vou chamar de denotativo, vai um gás, seria vai uma matéria propensa a se expandir. Será que ninguém me ouve? A primeira possibilidade seria o sujeito poético, o locutor, a voz que fala, tá? Reclama de que ninguém ouve o que ele fala. Tá? Uma hipótese, ninguém ouve o compositor erudito Beethoven.
ou ainda ninguém ouve o vendedor de GLP. Há notadamente, claramente, dois níveis de sentido no texto. O nível real, denotativo e figurado, real, denotativo do dicionário, e o nível segundo, figurado e literário. Tá? Ninguém ouve o vendedor de gás, e gás é matéria propensa a se expandir, combustível. E segundo, Beethoven não faz sucesso. Música erudita no século XXI não tem nenhum apelo comercial, não vende, tá? E gás aqui seria uma ajuda, um ânimo que o locutor está oferecendo. Tá? Então, denotação sentido real, próprio do dicionário, e a conotação sentido segundo, figurado ou literário. Tentei aqui fazer a leitura a partir de uma composição do Zé Cabaleiro. Um pouco mais. Na leitura do texto literário, você deveria atentar para 4 níveis. As questões que vão aparecer no seu concurso, elas se referem a esses níveis aqui. O nível intertextual. O nível intertextual tem a ver ou se relaciona com os textos anteriores que são retomados pelo texto que você está lendo. Obviamente, aqui nessa letra aí, Beethoven, do Zé Cabaleiro, é preciso saber que Beethoven não é aquele cachorro. Beethoven é o compositor erudito, tá, do século XVIII da Europa, da Alemanha. Então, o nível intertextual. Outros textos manifestam de forma explícita ou implícita no texto em análise. Então, é a intertextualidade. Tá? Então, aqui, Beethoven, obviamente, faz referência ao compositor alemão. Outro nível, o nível contextual. O momento histórico, social, cultural da produção do texto. Quando eu fiz a leitura do texto Zé Cabaleiro, eu falei, o texto é de 2007 ou 2008, publicado no disco Coração do Homem-Bomba. Tá? E no século XXI, a música erudita não toca. Só, na verdade, toca 2 ou 3 gêneros só. Tá? Não tem nada contra o que toca, mas cada um faz o que quer. E o que interessa é que não há espaço para a música erudita na sociedade brasileira do século XXI. Esse é o contexto. Por isso é que o locutor sugere ou oferece uma ajuda aí para o compositor erudito. Tá? Nível contextual. Elementos do contexto social, histórico, político, que perpassam o texto. Tá? Muito bem. Outro nível da intencionalidade. O Zé Cabaleiro, ao oferecer aqui a ajuda ao Beethoven, há 2 hipóteses da minha perspectiva. Criticar a pouca diversidade das rádios ou da música brasileira no século XXI, há pouca diversidade, poucos gêneros tocam, na verdade só 3. Tá? Você deve até saber quais são, eu não vou falar para não me comprometer. Só toca 3 tipos de música, ok? Então, a crítica à falta de diversidade, tá? E pode haver até uma defesa de uma multiplicidade, de uma diversidade artística, é óbvio. Tá? Então, nível intertextual, textos que estão por trás da composição. O contexto, como o texto escrito, o texto literário que vai cair na sua prova, lê o contexto social, histórico e político. A intenção, o objetivo que mobilizou aí o cidadão a construir o texto. E por último, até porque a literatura é o nível textual. O que é o nível textual? Na verdade, é a seleção das palavras, o nível linguístico. Tá? Beethoven é escolhido para poder rimar com ouve. Será que ninguém me ouve? Beethoven. Tá? Nível linguístico, nível fonético, nível sonoro, o nível da estrutura das palavras, tá? Da estrutura da frase, que é chamado de nível sintático, e ainda o nível semântico, que são os sentidos. No nível linguístico, destacam-se as especificidades aqui da palavra, tá? A seleção das palavras. Léxico é o dicionário que você tem na sua cabeça. Seleção das palavras. E eu posso falar certamente que Beethoven rima com ouve. Isso é óbvio, isso é fonético. Aspectos sonoros, figuras sonoras, veremos depois. Os aspectos sintáticos têm respeito à estrutura aí dos elementos da frase. Também são figuras de linguagem. E os aspectos semânticos são, além de denotação e conotação, são as figuras semânticas, metáfora, ironia, tá? Sei lá, metonímia. E, obviamente, no texto aí Beethoven que nós lemos, há um destaque aqui para o nível semântico,
tá? Gás, metáfora aí de energia, e ainda no nível lexical ou sonoro, linguístico especificamente, ou fonético. A rima aí de Beethoven com ovo. Nós vimos então que para fazer a leitura do texto literário é preciso atentar para o nível intertextual, tá? Para os textos que subjazem, que estão por trás, que são retomados ali na construção do texto que você lê. A intertextualidade, o nível contextual, tá? Por isso que a gente vai estudar a história da literatura, tá? Ou os estilos de época. Ainda o objetivo, a intenção, por que o autor construiu aquele texto. E por último, aqui o nível textual, linguístico, fonético, sintático e semântico. Essa aqui foi a aula dos níveis de leitura, leitura literária. Bons estudos e até a próxima.